Toledo, a eleição esquentou e esquentou na Ásia, ou seja, o Lula foi até lá para trazer novidades para cá, importadas. Pois é, né, Thaís? A gente não faz ideia de como a geopolítica eleitoral funciona, né? Essas viagens longas presidenciais, que você leva uma comitiva grande e tem muito tempo de voo, são sempre uma oportunidade Sim. para o Lula conversar com seus ministros, com as pessoas com quem ele não tem muito tempo de conversar quando está Alguns em políticos de Brasília. outros estados Sim, que ele leva na comitiva. É sempre bom ler a lista dos convidados. é muito importante. E ele fez questão de levar o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nessa viagem. Depois a gente ficou sabendo por quê. Por quê, Toledo? Porque me dizem, tanto uma fonte junto ao Lula e outra fonte junto ao Haddad, que, para usar uma expressão que eu acabei de inventar, novíssima, o Lula colocou o guizo no pescoço do gato, como a gente disse que ele ia fazer algumas semanas atrás, né? A gente estava brincando, todo mundo sabe que o Haddad vai ser candidato a governador de São Paulo, menos ele. E foi o que aconteceu. O Lula convenceu o Haddad de que ele precisava muito, de novo, do Haddad em São Paulo, para ter um palanque forte no maior colégio eleitoral do país. E, pelo que me dizem, o Haddad acabou aceitando pela terceira vez, ou terceira eleição seguida, uma missão que é quase uma missão de sacrifício, né? Vamos lembrar, 2018, ele foi o proxy do Lula na campanha, enquanto o Lula estava preso. Só na última reta final que ele assumiu a candidatura, quando a Justiça Eleitoral falou não tem mais jeito e tal. Depois, na eleição de 2022, ao governo de São Paulo, que ele saiu sabendo que era uma eleição quase impossível de ganhar, mas teve um desempenho excepcional, foi o melhor desempenho do PT na história. No estado. Numa eleição de governador. Foi aquela eleição em que se perde, mas se ganha, né? Sim, porque ele cumpriu o mesmo papel que o Lula está pedindo para ele cumprir agora, que é vamos perder de menos, vamos perder de pouco. As diferenças na eleição de 22 para a de 26 são grandes, né? E eu vou falar do ponto de vista do Tarcísio, como é que esse xadrez está sendo enxergado e jogado, mas no próximo bloco. Tá bom. Vamos ficar com a parte da Ásia. E é curioso, Toledo, que você estava contando essa apuração sua, e a gente lembrou que as missões do Haddad são sempre definidas do outro lado do mundo, né? Então, ele foi oficialmente convidado para ser ministro da Fazenda na Índia. Sim. E agora eles estavam em algum lugar entre a Coreia e Dubai, não é isso? Por aí. Eu não consegui precisar geograficamente em qual ponto do Oriente esse guizo foi colocado. Agora, não foi o único guizo, né, Thaís? Também me dizem que, e eu acho que a sua apuração corrobora, né, que ele conseguiu fechar a candidatura do senador Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, a governador de Minas Gerais, para também lhe dar um palanque forte, né, um palanque com chances de pelo menos fazer bonito na eleição, não perder de lavada, no segundo maior colégio eleitoral do país, que é Minas Gerais. E é curioso, porque como o PSD do Kassab está, como você já descreveu em programas anteriores, cada estado é uma sentença, quer dizer, não tem uma regra geral de apoiar Bolsonaro ou apoiar Lula. Em Minas, especificamente, não dá para ele apoiar, ser candidato pelo PSD, porque o partido já está na mão do vice-governador do Zema. Né? Essa história começou em 2022, quando o Pacheco assumiu o compromisso com o Kassab de sair candidato a presidente. E aí, em 23 de dezembro, ele disse que não vai mais. Então, o Pacheco tinha, de novo, uma possibilidade de vir a ser candidato a governador de Minas pelo PSD. E na demora dele, que se estende há mais de ano, e a gente relata esse suplício aqui, o Kassab foi lá e filiou o vice-governador do Zema, que é o Simões, que também falaremos dele no segundo bloco, tem sido o nome para disputar pelo lado da situação, do Romeu Zema e do lado do bolsonarismo. Não que isso esteja muito bem equacionado, tem vários caroços nesse angu, mas isso a gente fala já já. Beleza. Agora, como Pacheco não pode ser candidato pelo PSD do Kassab, ele precisa de uma nova legenda. Já teve notícias de que ele iria para o MDB. Agora, em relação ao PT em São Paulo e a chapa aqui,
O que eu ouvi de gente que está estudando essa campanha a fundo? Bom, primeiro, o Haddad, quando se elegeu prefeito de São Paulo, fez uma gestão que, na época, não lhe rendeu a reeleição. Embora não tivesse tão mal avaliado assim, foi o primeiro prefeito no cargo que perdeu no primeiro turno. Aliás, primeira eleição de São Paulo decidida no primeiro turno na João história. Dória veio e arrastou tudo. Foi a pior desempenho do PT na história, a É, eleição de 2016. e que também era aquela eleição que os ventos mudaram Sim, ele é ano do abruptamente impeachment, e enfim. tudo aconteceu. Agora, essa gestão dele, com o tempo, vem sendo melhor avaliada ao ponto de, quando em 22 disputou o governo de São Paulo, ter vencido na capital. Ou seja, o PT e o Haddad, mas o PT em São Paulo, capital, tem uma vantagem de votos. É assim em geral em capitais, né? As capitais votam mais à esquerda que o interior dos estados. Sim, na eleição de 2022, o Haddad e o Lula, principalmente, né, foi mais bem votado na Grande São Paulo do que teve no interior, na Grande Matão, né? Exato. Então, de alguma forma, a expectativa é que ele consiga usar esse piso do PT na cidade, no estado e na cidade, e se reconcilie com muitos eleitores depois de tudo que aconteceu desde 2016 para cá. O prefeito atual está ajudando bastante nessa função, né? Por comparação, Exatamente, exatamente. E o prefeito apoia o Tarcísio, então vai ter uma campanha bastante desse ponto de vista, de comparação da gestão da prefeitura. E aí a chapa que está sendo montada para o Senado do lado do PT é uma chapa também, eu não quero antecipar minha apuração do próximo bloco, mas basicamente o Alckmin está sob uma pressão, porque se ele não decide que deixa a vice-presidência, a chapa no lugar de bom, vamos vice, dar a notícia aí da Folha de hoje, né? O Camilo Santana, ministro da Educação, entrou para o praticamente coro, né? lançou uma candidatura anti-Alckmin, né? Falou: precisamos ampliar as alianças, precisamos trazer o MDB para a chapa, já está falando tanto no Renan Filho quanto no Helder Barbalho. Então, Toledo, o que eu apurei sobre essa pressão para que o Lula convide o MDB, um desses dois nomes sempre são os mais cotados, para a chapa, é uma forma também do Lula atrair os setores do MDB que viriam, e provavelmente virão, para a campanha dele. Porque se ele já fecha de pronto essa possibilidade desde já, aqueles estados que têm mais disputa e tal podem acabar não brilhando os olhos tanto para fechar as coligações locais, mas que ele não vai defenestrar o Alckmin se o Alckmin não quiser, contra a vontade do Alckmin. Isso é muito difícil que aconteça. Então ele deixa essas possibilidades abertas para atrair esses aliados, e aí a decisão vai caber, no fim, ao próprio Alckmin, dele sentir que o papel dele, então, é sair, né? Uhum. E o Alckmin, para disputar em São Paulo, por exemplo, para o Senado, ele é um nome bastante encaminhado na avaliação tanto do governo quanto da oposição. E aí tem outras duas candidatas ao Senado que estão tentando se viabilizar. Uma é a Marina Silva, que está na rede, deve sair do partido. Uma das possibilidades, inclusive, é voltar ao PT para disputar o Senado. E a outra é a Simone Tebet, que teria que se transferir para São Paulo como domicílio eleitoral, que é algo que está encaminhado, mas não está fechado, e eventualmente mudar de partido, porque hoje ela é do MDB do Ricardo Nunes. Uhum. Que vai estar com o Tarcísio. Bom, é uma equação que está longe de estar fechada e a gente vai assistir provavelmente isso no mínimo até abril, porque é o prazo de desincompatibilização, né? Quando, por exemplo, o Alckmin, para ser candidato a qualquer coisa que não seja vice-presidente, ele precisa se desincompatibilizar até abril, porque é um cargo que não é o que ele vai estar na disputa. Então, essa Isso. articulação precisa ser feita mais rapidamente. Já a articulação, por exemplo, o Camilo Santana, ele vai deixar o Ministério da Educação, já está combinado, ele está no meio do mandato de senador, mas ele vai ficar ali esperando para ver o desempenho do Eumano, que é o atual governador do PT no Ceará, para ver se ele vai bem nas pesquisas ou se ele vai precisar trocar a cabeça de chapa para ter uma votação ainda maior lá. Enfim, é uma equação que vai demorar e eu acho que o mês de junho vai ser o mês chave e eu tenho uma razão estatística para isso. Conta. Saiu nessa quinta-feira o Índice de Confiança do Consumidor do Ipsos. E ele é um índice que, nessa altura, mede melhor as chances dos candidatos a presidente, principalmente do presidente, no caso, de reeleição, do que as pesquisas de intenção de voto. Porque não é uma imposição de problemática, como a gente diz. Hoje, se você vai no Parque Dom Pedro, na Cinelândia, e pergunta para alguém quem ele vai votar, o cara vai falar, hã?
Depois ele vai parar para pensar, você está impondo um problema para essa pessoa. Já se pergunta, como é que está a sua situação econômica? Você acha que está boa, está ruim? Ele vai saber imediatamente, ele não precisa parar para pensar, ele já sabe porque ele sente aquilo, né? E, historicamente, tem uma fortíssima correlação entre a confiança do consumidor, a avaliação do presidente e, por consequência, com a chance de reeleição dos presidentes. E aí eu fiz um estudo, gastei a minha manhã, minha tarde de quarta-feira e minha manhã de sábado, De quinta. desculpa, e minha manhã de quinta-feira, analisando esses números. E o índice de confiança do consumidor do Ipsos, ele é uma consolidação de 4 subíndices, que são a expectativa para o futuro, se a pessoa pretende fazer um investimento, ou seja, comprar alguma coisa mais cara, como é que está a situação do emprego e como é que ela sente a situação econômica atual. Desses 4 subíndices, mais o índice agregado, o índice da situação atual é o que tem a maior correlação com a eleição, a maior capacidade de explicar o que aconteceu, porque um presidente se elegeu, conseguiu fazer o sucessor ou não. Até a última edição dessa pesquisa, eu lembro que a gente estava num patamar assim, as pessoas são mais esperançosas do futuro do que satisfeitas com o presente. Sempre. Isso é uma característica É do humana. brasileiro. Não sei se é humana, mas Do é uma Humanus característica. Brasilis. Exatamente. Do Humanus Brasilis, com certeza. Sempre é tipo 20 pontos maior a expectativa do que a Certo. situação atual. Tá É bom. uma constante, né? E ela oscila menos do que a expectativa do atual. que a situação atual. Então, até vou falar um pouquinho sobre a minha tese sobre a expectativa, que ela tem um paradoxo. Mas, então, o que a gente tem que olhar é a situação atual, é o subíndice mais importante. Onde estamos? Então, nós estamos numa zona amarela para o governo. Se a gente olha para o passado, não é uma série histórica muito grande, é uma série histórica que começou em 2010, mas eu já estudei outras séries históricas de pesquisas mais longas que não existem mais, como, por exemplo, o índice de confiança do consumidor que a CNI fazia com o Ibope, e a correlação sempre existiu, mesmo antes de 2010. Então, de 2010 para cá, o que a gente pode dizer? É que quando o presidente está com um índice de satisfação, com a situação atual, entre 46 e 49, uma escala que vai de 0 a 100, ele está numa zona bastante competitiva, em que ele é um favorito sem garantias de que vai se reeleger. Se está acima de 50, ele é favorito. é francamente franco favorito. Então, acima de 50, franco favorito. Entre 46 e 49 é favorito pelo não mútuo. E abaixo disso... 43, 45 é o que eu chamo de zona amarela, porque é uma disputa apertada, que é difícil saber quem vai ganhar. Tá. Porque quem ganhar Então vai dá ganhar o por uma lead. diferença Onde muito pouco. estamos? Nós estamos com 44, que é exatamente no meio dessa zona amarela. Tá. Sendo que em janeiro ele estava na zona verde, que é a zona de favoritismo sem muito... Isso está oscilando, um mês cai. A tendência, se a gente comparar com o começo do ano passado, por exemplo, é de crescimento. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, mas é como se estivesse subindo uma escada que você sobe 2 degraus, desce 1, tal. Mas é um crescimento, assim, nada espetacular, é bem devagarinho, modesto. E assim, o mês-chave é o mês de junho. Porque até lá tem ruído. Subiu esse mês, caiu no mês seguinte, recuperou, caiu, subiu, recuperou, tal. A partir de junho, se o número de junho for bom e ele é confirmado por julho, aí muito dificilmente muda o cenário eleitoral. Entendeu? Mas, Toledo, qual que é a diferença da gente avaliar o índice de confiança do consumidor com o de aprovação do governo? É muito parecido. Nessa projeção da eleição. É que a vantagem é que esse índice é mensal e sai todo mês, entendeu? E a avaliação tem alguns institutos, tem mensal, outros não tem. Esse daqui é um índice que tem uma fortíssima correlação e que eu confio. É uma metodologia que, a meu ver, tem uma consistência muito grande, muito grande. Quando você tortura os números de tudo quanto é jeito, eles confessam, mas sempre confessam a mesma coisa, eles não mudam o que em função dos números. Então, a moral da história é a seguinte, nós estamos numa zona amarela para o governo,
Acho até que foi isso que fez o Lula se mexer mais rapidamente e fechar o café com leite dele em Minas e São Paulo, né, garantindo as duas candidaturas nos dois maiores colégios eleitorais. Mas tem espaço para a oposição criar problema. Então, acompanhar esse índice até junho vai ser muito importante e vai ser um dos meus faróis. Tá. Então vamos passar para o bloco da oposição e as andanças de Flávio Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, Nicolas Ferreira e companhia ilimitada por Conte-me aí. tudo.